por uma questão de ritual, mas apenas, mas apenas para podermos nos concentrar melhor com o alto. Pedimos perdão pela nossa maneira alegre, mas sabemos que o nosso querido Mestre Jesus não pregou a tristeza, muito pelo contrário, pregou a alegria, desde que moderada, nós sabemos. E é com essa alegria imensa que estamos aqui, dando abertura a esse Evangelho da tarde, e rogando ao Mestre Jesus e aos bons espíritos que nos iluminem, que afaste aqueles que não desejam o nosso avanço espiritual, moral, e que envolva a nossa irmã responsável pelos comentários do Evangelho da tarde, que possamos assimilar esses conhecimentos para que possamos viver melhor e melhor assistirmos ao nosso próximo, aquele que está mais próximo de nós e todos que estão no nosso envolvimento. Pai amoroso e bom, aceite a prece que ofertamos, rogando que esteja conosco, nos ajudando nesse estudo do Evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cairmos em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todos os males, pois vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa tarde a todos, que a paz do Mestre possa nos envolver. Nosso texto de hoje é pequenininho, mas é tão grande de ensinamentos. Chama-se A Paz em Nós, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Então, essa fala do Paulo está lá em por que ele modificou os planos de viagem dele. Então, a gente sabe que ele viajava bastante, e que quando ele não podia viajar, ele mandava as cartinhas, né, as epístolas, para os seus tutelados. Mas ele achou que ele modificou esse plano de viagem porque ele achou que o que ele estava fazendo era da carne, era dele, e que não era de Deus. Então ele ficou na dúvida. Então, para ele não fazer uma viagem, ou para ele não sair, ele sairia da onde ele estava, passaria pela Macedônia, ele iria ter com esses tutelados, com esses seus filhos de coração. Então ele resolveu escrever uma carta onde ele fala que a nossa glória é esta, é o testemunho da nossa consciência, o que é nosso e o que não é nosso. Né? Quando fala da nossa consciência, é o que vem da nossa consciência, é o que vem do nosso coração. Aí, lendo esse texto minúsculo como é que eu falo? Como é que eu vou explicar? De letras, mas tão grande de informações, que aí eu descobri, assim, nesse texto, o quanto é difícil a nossa reforma íntima. Por que a gente tem dificuldade em levar adiante, realmente, a nossa reforma íntima? Né? Olha o que fala Emmanuel. Abraçando a nova renovação espiritual para a conquista da luz, que é o que nós estamos buscando através da doutrina, né? Através dessa luz que é na nossa vida, que é a doutrina espírita, quase sempre somos contraditados pelas forças da sombra. Então, olha nesse primeiro parágrafo de Emmanuel, como ele coloca a nossa dificuldade em levar adiante a nossa transformação. O trocar o homem velho, que diz Paulo, pelo homem novo, né? Tirar aquela casca que a gente ainda carrega,
fazer com que o nosso ser novo, os nossos ideais novos, nobres, sobressaiam, né? Então, ele fala que nós somos quase sempre contraditados pelas forças da sombra, que são exatamente aqueles que ainda não conseguiram ter essa luz no caminho. Quando a gente fala de luz e sombra, a gente está querendo dizer daquela parte negativa, daquela negação que muitas das vezes a gente mesmo se faz, né? Não levando adiante propostas de outros valores, de valores legais, e no nosso caso aqui, valores atuais, né? Para a gente poder se corresponder com esse mundo. Aí ele termina dizendo: qual se tivéssemos o coração exposto a todas as críticas destrutivas. Então, todas as tentativas que a gente tem de modificar o nosso padrão, nós sempre encontramos um não. Às vezes, vários nãos, né? E que acabam matando, às vezes, um sonho, um ideal, uma vontade, né? De vez em quando a gente brinca que não é só uma bala ou uma arma branca que mata alguém, né? A língua mata mais do que qualquer uma dessas armas, né? Porque a gente acaba tirando o sonho, tirando o ideal das pessoas quando a gente não pensa, ou quando a gente até pensa demais, né? Então, ele dá ideias do quanto a gente é cobrado e do quanto a gente é, como ele coloca aqui, essas forças, né, das sombras tentam de todas as formas tirar a nossa beleza, tirar a nossa luz. Ele fala assim: cultivas a bondade e afirmam-te idiota. Nossa, você não pode ser bonzinho, você não pode ser boazinha, você está sendo tonta, você está sendo boba, as pessoas vão passar em cima de você igual um trator. Vocês já não ouviram isso? Né? Você vai fazer alguma coisa, fala, não, você vai fazer, ainda faz assim, para ela, que te fez isso, ou que te fez aquilo. Aí você fica, e agora? É nessa aqui que eu sentia o que sentiu o Paulo, e agora? Vou deixar a carne falar? Ou vou deixar Deus falar? Porque foi isso que ele sentiu, né? E aí, o que que eu faço? Qual é a minha, né, qual é o meu caminho? Aí ele olha o que Emmanuel continua. Mostras paciência e imagina-te poltrão. Então, você está lá, no meio de uma situação difícil, e você tenta de todas as formas tratar a sua paciência, jogar a sua paciência ali, ficar ali, e aí as pessoas ficam, parece um bobo, por que que você não responde? Por que que você não isso? Por que que você não aquilo? E aí você está ali tentando, né, de todas as formas, e 90% das vezes a gente cai, né? Aí ele fala, esqueces golpes sofridos e chamam-te de covarde. E aí a gente perdoa. E aí a gente faz de conta que não está nem aí. E aí a gente desculpa. E as pessoas falam: eu não acredito que você perdoou tal pessoa, tal situação. Se fosse eu, no meu caso, eu nunca faria isso. Quantas vezes a gente não ouve essas coisas? É ou não é para a gente simplesmente sair do caminho da porta estreita? Não é? Aí ele coloca de novo: praticas a humildade e apontam-te por tolo. Você está sendo servil, você está virando capacho. Olha as coisas que vêm, né? Ah, você está sendo tonto. Imagina, que isso? Onde está seu orgulho? Exerce, não, falas a verdade e supõe-te obsesso. E até quando a gente fala a verdade, você está louco, você está obsediado. Isso não é coisa de Deus. Exerces a brandura e julgam-te preguiçoso. É trabalhar a mansuetude e é ser preguiçoso. É, trabalhar a calma. Ai, respirar profundamente 45 vezes, né? Não é contar até 10, é contar até 999 e respirar fundo e fazer, né? O milésimo, a milésima, como eles colocam aqui, é achar que nós somos preguiçosos.
que a gente vai fazer o seguinte, não, vou deixar para lá, que eu estou com preguiça de discutir. Às vezes é até preguiça mesmo. Uma preguiça boa, uma preguiça saudável da gente não devolver o que a gente ouviu. Nossa, mas essa preguiça demora para chegar, né? Quando a gente pisca. Eu sempre lembro isso, eu sou uma pessoa repetitiva, né? Aí eu lembro do Augusto Cury falando, né, que a mensagem chega até nós, ela precisa de 15 segundos para que a gente possa digerir a informação e aí sim responder. E a gente responde no terceiro segundo. Aí já falou que não pode, já mostrou energia que não devia. E depois a gente corre até a mesma coisa do boato, né? Você joga o boato e depois fala assim: agora eu vou lá catar os caquinhos do boato. Você vai achar 900 boatos, caquinhos. Não vai achar os 1.000, né? Porque aí já foi, a energia já foi jogada, a dificuldade já foi colocada, né? Então, auxilias fraternalmente e envenenam-te o gesto. Então, para muita gente, por exemplo, para muita gente, a nossa assistência social do centro é assistencialismo. Tem muita gente que fala, vocês deviam dar a vara de pescar. Nós damos a vara para pescar. Mas a gente tem que lembrar que nós estamos fazendo a nossa parte. O que as pessoas vão fazer com a parte delas é um problema exclusivamente delas. Nós temos uma fala de uma amiga muito querida da espiritualidade, uma vez que cogitou-se da gente tirar um trabalho lá. E ela falou assim: antes de vocês pensarem em terminar o trabalho, lembre-se, esse trabalho não foi feito para elas, esse trabalho foi feito para vocês. Então, auxilias fraternalmente, então nós estamos lá, nós que somos voluntários, né? Hoje está mais difícil, mas os voluntários que tiram lá 15, 20 minutos, 1 hora, ele está dando ali o melhor dele. E por mais que as pessoas falem, eu não iria, imagina, aquele povo nem agradece, nem isso, nem aquilo, falem um monte de coisas em cima, nós estamos lá por amor, né? Por amor à casa, por amor a esses irmãos ignorantes ainda de uma lei de retorno, né? Então, nós vamos continuar auxiliando fraternalmente, vamos continuar não é desonra, nos beneficiando com esse ato, que é o ato de Deus e não da carne, como diz o Paulo, né? A gente auxiliar as pessoas fraternalmente, nós estamos trabalhando o quê? O nosso centro de força cardíaco, abrindo todas as possibilidades de amor. E lá na frente, esse amor se transforma em perdão para muitas outras coisas. Olha, né, o que é essa nossa reforma íntima. Por que nós temos dificuldade de levar adiante? E às vezes a gente desiste no meio do caminho de determinadas situações, porque nós não temos apoio. E aí nós vamos lembrar que nós temos apoio, sim, da espiritualidade. Só nesse texto de Emmanuel, ele está colocando para a gente, independente do que pensam ao nosso respeito, o nosso coração, o nosso ideal, os nossos valores morais no bem falam mais alto. E a gente vai continuar caminhando para frente. Ele fala assim: confias e dizem-te fanático. Quem já ouviu que? Quem de nós aqui já ouviu? Nossa, você é fanática. Você não sabe falar outra coisa? Você não sabe fazer outra coisa? Você não sabe ler outra coisa? Nós sabemos. Nós sabemos ler outras coisas, nós sabemos falar outros assuntos, mas nós estamos fazendo aquilo que faz bem ao nosso coração, que é exatamente o que Deus quer de nós. Nós podemos encaixar várias coisas no nosso dia a dia e continuar sendo não fanático. O fanático é aquele que perde equilíbrio a ponto de não tomar conta da sua vida. O fanático é todo aquele que ultrapassou o seu próprio limite e está ultrapassando o limite do outro. Então, quando ele fala aqui, confia e dizem-te fanático, nós confiamos em Deus,
Nós confiamos em Jesus e caminhamos para frente com eles. Mas percebendo a nossa volta, tudo o que acontece. Quem hoje, no dia de hoje, 7 de setembro, um dia tão esperado nesses últimos, não está aí com a cabeça a mil? Nós fazemos parte desse campo energético, né? Então, se nós fôssemos fanáticos, como eles colocam, hoje nós não estaríamos aqui nesses 20 minutos de conversa. É que nós sabemos separar as nossas coisas, né? As nossas prioridades. Não que o patriotismo não seja necessário, é assim, né? Mas dentro do limite. Aí ele fala, cumpres obrigações e há quem zombe de ti. E que zombem bastante. Porque lá na frente, eles vão fazer a mesma coisa que nós. Todos esses irmãos aqui, que aparentemente nos foram colocados por Emmanuel como sombras, eles lá na frente, eles serão como nós. Quer eles queiram ou não, o próprio processo evolutivo deles vai levá-los a fazer o que nós estamos fazendo agora. Não tem como, porque o nosso caminho evolutivo é sempre para frente. E nós sabemos que o nosso maior modelo e o máximo que nós podemos alcançar é Jesus. Então, não vai ficar um ser humano sem esse processo evolutivo. A própria evolução vai dar um tapa assim, bem dado, e falar assim: olha, vai para frente, está na hora agora. Ó. Vamos sair do comodismo, né? Vamos sair daquelas atitudes difíceis. Não tem como. Não tem como. Não vai ficar um ser humano na face da Terra sem que esse processo evolutivo não o leve para ser perfeito como Jesus, que é o máximo que nós podemos atingir, é a perfeição do Mestre. Então, não tem como. Então, nós vamos continuar cumprindo as nossas obrigações, vamos escutar todas as risadinhas, todas as palavras difíceis, né? Toda aquela zombaria. Imagina, isso quando a gente não escuta você. Nossa, mas você era assim, você era assado. E aí você vai falar assim, então, eu era. Agora eu sou dessa forma. Estou tentando, assim, com todas as dificuldades, de todas as formas, passar pela porta estreita. Nós já estamos com o pezinho para dentro da porta. Então, a gente não pode falar, não. Falar, não, mas eu sou. Eu ainda sou assim. Nós somos muita coisa ainda. Mas nós já estamos com o pezinho, metade da perna para dentro da porta estreita já. Porque senão não valeria a pena nós termos todos esses processos reencarnatórios. Se fosse para a gente continuar a mesma coisa, o Pai de infinita bondade, de misericórdia principalmente, não nos daria o processo reencarnatório. Porque se é para a gente não ir para frente, não crescer, a gente ia fazer tudo, morreu, acabou. Mas nós ganhamos presentes desse Pai bom e misericordioso, que foi o esquecimento do passado e a oportunidade da reencarnação, onde nós estamos colocando os pingos nos is. Nós estamos resolvendo as nossas dificuldades ao longo de todos esses ir e vir para a Terra, por bondade desse Pai maior. Nós podemos falar que ele é tudo, menos que ele não tem misericórdia. E Jesus é a mesma coisa, todas as oportunidades do Mestre de nos colocar no caminho de volta, de dizer que nós somos capazes, de dizer que nós temos luzes, né? Vós sois luzes, fazei brilhar a vossa luz. Aí vou colocar aqui, ó, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Hoje nós já sabemos o que é da carne e o que é de Deus. Então, nós já estamos nessa condição. Então, nós estamos, sim,
com um pezinho, ouso dizer, um pezinho e até o joelho dentro da porta estreita. Nós já estamos aprendendo a ver, porque assim, a porta larga, o brilho é maravilhoso, né? A porta larga já tem estrelinhas brilhando, luzes assim, no batente da porta. Então você já. Agora, nós não, a gente já está conseguindo ver uma lâmpada, uma velinha bruxuleante na porta estreita. Nós já estamos nesse processo de ver esse brilho da porta estreita, que vai nos levar para frente, vai nos levar para a moral do Cristo com mais propriedade. Isso, essa fala de Paulo que corrobora lá, né? De Emmanuel que corrobora a frase do Paulo. Então, está na nossa consciência o ir e vir com mais carinho, com mais respeito, com mais vontade. Aí ele termina assim. Entretanto, a despeito de todas as dúvidas e impugnações que te cerquem os passos, segue para diante. Nós já estamos aqui num processo em que a gente não pode mais parar, sentar, descabelar e chorar. Aconteceu qualquer coisa, você sente descabela e chora, e chora. Não. A gente senta, respira fundo, chora um pouquinho, porque chorar é bom, né? Edeli, muito não. Né? Mas chorar é bom porque evita infarto, evita AVC. Vocês sabiam disso? O choro, essa torneirinha aberta, evita todos esses males. Então, chorar é bom porque parece que desafoga, né? A gente que é chorona, a gente desafoga todo dia, né? Então, desafoga, aí respira fundo e caminha para frente. Ele está falando aqui, ó, segue adiante. Como é que nós vamos seguir adiante? Com fé, com esperança, com o coração aberto, esquecendo as zombarias, as gracinhas. Engole. Se você não consegue perdoar, desculpa, tá? O dia não estava bom para aquela pessoa, joga fora. Ou a gente aprende, ou a gente aprende. É difícil? É menos difícil. Vou falar que nem o Luiz Antônio. É menos difícil. Mas não é impossível. Né? Nós temos, acredito que todos nós temos por dia várias ocasiões e possibilidades de usar o me desculpe, o me perdoe. Tem. Está na hora da gente usar com um pouquinho mais de presença. Né? Aí ele fala assim: atendendo aos deveres que a vida te preceitua, conforme o testemunho da consciência. Temos a consciência de que somos espíritos imperfeitos, mas a caminho da perfeição, com todas as oportunidades, com todos os objetos de estudo, de trabalho que a espiritualidade nos apresenta, que são aqueles que estão no nosso lar, os que estão no nosso trabalho, os que estão no nosso caminho, porque só cresceremos juntos. Ninguém nasceu para ficar numa redominha protegido. Acredito que Jesus não colocou nenhum de nós numa redominha, não. E acredito também que ele não nos carrega no colo, como fala. Eu acho linda aquela oração. Mas se Jesus nos carregar no colo todas as vezes que nós temos dificuldade, nós não aprenderemos. Então, eu acredito que ele anda do nosso lado, sim, mas carregar a gente no colo, não. Porque senão o mérito vai continuar sendo só dele e não nosso. Então, não é o que Emmanuel está falando assim. Ele está dizendo aqui, ó, está com dificuldade, firma o pé, pisa na areia e mostra que você está pisando na areia com propriedade e vai para frente. E segue em frente, né? Aí ele fala na convicção de que a felicidade verdadeira significa em tudo paz em nós. Nós só vamos adquirir a paz realmente quando nós conseguimos ultrapassar todas essas, não permitir que todos esses nãos, todos esses ser, né? Ses, e ser, a gente conseguir ultrapassar. E fazer como o mestre, que simplesmente veio como homem, viveu como homem,
Respeito. Olha que coisa interessante, né? Nesses últimos dias de pandemia, de tudo isso que a gente vem vivenciando esses últimos tempos, para mim veio assim muito, muito interessante. Veio como homem, viveu como homem, respeitou a lei dos homens no dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que que ele quis dizer com dai a César o que é de César? Não é só a moeda, é respeitar as leis dos homens, porque nós estamos todos aqui para respeitarmos uns aos outros. Imagine o sacrifício desse espírito de escola, tomar um corpo físico, vivenciar tudo que vivenciou e se sacrificar no final. Nós já estamos na condição de nos sacrificarmos por alguém da forma como Jesus se sacrificou? Ele não tinha nada para pagar, nada. Jesus não tinha nada, ele não devia nada para ninguém, né? E a Deus o que é de Deus. Sempre ter o nosso dedinho, né? Levantadinho, os nossos dois braços levantados em louvor, em glória a esse Pai de infinita bondade, amoroso, misericordioso, que nos dá todas essas possibilidades de aprendizado, de amor, de respeito próprio e de respeito ao outro, né? Então tá lá, ó, na convicção de que a felicidade verdadeira significa em tudo paz em nós. E nós só podemos ter a paz em nós quando a gente começar realmente a cumprir, né, o que nos foi pedido pelo mestre, né? Ele transformou os 10 mandamentos num só: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, acho que nós estamos indo num processo gostoso de começar agora, temos chance. Nós temos chance ainda nesta encarnação de nos amarmos um pouquinho mais, de trabalharmos essa fala, né, de Jesus e não a carne. Não permitir que as nossas dificuldades sejam maiores do que a nossa vontade de ser feliz, de fazer o outro feliz. Então tá lá, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Paulo, segundo Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Paz em nós. E Jesus nos abençoe e nos fortaleça. E, se vocês permitirem, eu vou continuar. Pode ser? Então, vamos fechar os nossos olhos um minutinho. Vamos nos imaginar mais uma vez no nosso salãozinho nobre, naquela casinha tão querida, juntamente com os amigos queridos responsáveis por esse trabalho de hoje, pedindo a eles que levem as nossas vibrações amorosas a esse planeta bendito, tão necessitado de carinho, de amor e respeito, mas hoje em especial, pedindo a esses amigos que levem essas nossas vibrações a essa pátria bendita, coração do mundo, pátria do Evangelho, pedindo ao Mestre Jesus nesse momento que cubra essa pátria, que cubra esse povo que está nas ruas, que cubra todos esses nossos irmãos que governam esse povo, essa pátria, que nesse momento Ismael e a sua falange de trabalhadores incansáveis no bem possa cobrir toda essa terra bendita. Nesse momento, cada brasileiro, na rua, no seu lar, no seu trabalho, receba essa bênção de luz, de amor. Que todos nesse momento sintam um bem-estar, que essas nossas vibrações possam refrear impulsos difíceis, violentos,
magoantes, que desça sobre todos o manto de luz, de amor, de equilíbrio, de saúde do Mestre Jesus, atingindo a todos indistintamente, encarnados e desencarnados. Que a espiritualidade nesse momento possa retirar aqueles irmãozinhos com ideias difíceis, né? Estão aí se preparando para ataques, que sejam levados, que sejam acarinhados, que sejam cuidados com todo carinho por esses trabalhadores incansáveis no bem. E assim, Mestre Jesus, pedimos a vós que esteja sempre conosco, nos envolvendo, nos fortalecendo, nos intuindo, para que o nosso amor, o nosso carinho, o nosso respeito fale sempre mais alto do que as nossas dificuldades, do que os nossos defeitos. E assim, ajoelhados em pensamento, nós vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois que é vosso o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças a essa pleiade de amigos queridos e muito melhor do que nós, sabem servir com Jesus no coração. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.